Olá, eu sou o professor Ibabá Robson de Xangô e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das comidas votivas, uma das comidas feitas em devoção a uma divindade do panteão africano. Nós estamos falando sobre o axoxó, que é um alimento feito à base de milho e ele é devotado a Odé, também conhecido como Oxóssi, ou seja, o senhor da caça, o senhor da fartura, da prosperidade, o caçador da flecha certeira. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre como é feito o alimento de Odé. Mas para a gente poder entender um pouco mais sobre a alimentação dessa divindade, como é feito a comida votiva para essa divindade, a gente precisa saber um pouco mais sobre quem é Oxóssi. Oxóssi, como eu falei agora há pouco, o senhor da fartura, o deus da caça farta, ele é também chamado de o caçador de búfalos. Oxóssi, ele é uma divindade que tem como, entre suas características, ser muito arisco, ser muito astuto. Não é à toa que ele é o rei da caça, não é verdade? E a alimentação que é feita para ele, a alimentação tem sempre uma referência a esse arquétipo que a divindade apresenta. No caso de Oxóssi, o alimento dele é feito à base de milho. O axoxó é uma comida que tem como a sua base o milho. E aí você vai me perguntar, ué, mas por que milho? O milho não é um alimento, não é um grão africano. O milho é um grão americano, não é? Bom, nós sabemos que os negros e negras que foram escravizados, ao chegarem ao Brasil, eles não tiveram oportunidade de trazer o seu material, de trazer objetos, pertences, nem mesmo sementes. Por esse motivo, os alimentos votivos que foram desenvolvidos no Brasil, através do candomblé, eles são alimentos que nós podemos chamar de adaptações. Ou seja, a adaptação que foi feita do prato que era feito originalmente na África, se tornou aqui axoxó, à base de milho. Na África era um outro grão que era utilizado. Bom, por que o milho? Mesmo sem a gente ter uma comprovação disso, a gente consegue dizer que os antigos tinham um conhecimento muito íntimo da natureza. E por esse motivo, eles conseguiam fazer adaptações entre o arquétipo daquela divindade e o alimento que eles estão encontrando ali. De observar, esses negros escravizados, eles tinham muito contato com a lavoura, com a roça, com o cultivo das plantas. E não é à toa que esses grãos eram escolhidos, certo? Bom, vamos falar um pouco sobre o milho. O milho, ele possui uma grande variação de tipos de milho. Existe milho branco, existe milho preto, existe o milho que é chamado de verde, mas na verdade ele é amarelo. E cada um desses grãos, ele encontra dentro da prática alimentar das comunidades terreiro, uma forma de ser aplicado. O milho branco, por exemplo, também conhecido como canjica, ele é utilizado na alimentação votiva de divindades como Iemanjá, Oxalá. Existe aquele milho que ele é mais curto e por esse motivo ele retém mais água, tanto que quando ele aquece ele estoura. E esse milho os africanos chamavam de deburu e ele é apresentado para o molu. E aqui agora nós vamos trabalhar com uma dessas variações do milho verde. Então a gente tem aqui o milho verde que nós vamos utilizar para a etapa final do prato, né, para decoração do prato, mas a base mesmo, ela está aqui. A base desse prato, ela é feita com o conhecido milho seco, que é aquele milho que a gente compra mesmo num estado mais rústico. Ele foi apenas debulhado, retirado da espiga, e ele é muitas vezes utilizado como um grão selvagem,
Tanto que é normal as pessoas conhecerem esse grão como milho de dar para galinha. E o milho, nesse estágio que ele está aqui, ele é um milho rústico. Então, antes de preparar o alimento, nós passamos ele por um processo que é próprio do que os antigos faziam mesmo. Lembra de quando sua avó colocava grãos na mesa e começava a colher quais ela ia cozinhar e quais ela iria jogar fora? Então, a alimentação de Odé passa também por esse momento. Tanto que é comum a gente chegar em uma comunidade de terreiro e encontrar alguma das mais velhas, uma Ebome, uma das Iabacê, sentada num cantinho de mesa, colocando os grãos, porque você vai dizer, nossa, mas quanto trabalho! Sim, a alimentação ela requer mais do que conhecimento do tempero. Ela conhece um ato ela requer um ato de devoção. Ela requer uma minúcia que vai fazer com que as mulheres colham e preparem uma comida que foi selecionada grão a grão. O azeite que é utilizado é selecionado, os grãos que são utilizados, a espiga de milho que é selecionada, a forma como o prato vai ser montado para ser levado ao pé da divindade, tudo isso faz parte da produção desse alimento votivo. O candomblé é uma religião de muitos detalhes, muito rica em detalhes, e que a sua grandeza está exatamente em exaltar uma enorme quantidade de detalhes. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais sobre quais são os elementos que vão ser utilizados para a confecção desse prato. Bom, agora há pouco eu falei com vocês sobre quais são as características do milho, esse grão selecionado pelas antigas mulheres do candomblé, as fundadoras do candomblé, para se fazer o axoxó, essa comida votiva ao Oxóssi. Bom, eu não sei se você sabe, mas essa variação do milho é uma das que se desenvolve mais rápido. Essa variação do milho, em alguns tipos de solo, ela chega a se desenvolver em menos de 60 dias. E um alimento que se desenvolve tão rápido assim, tem muito a ver com um deus de caça, tem muito a ver com um senhor da fartura. Uma outra característica que é muito própria do milho e vai ao encontro de Oxóssi é o fato de que no milho a gente encontra um dos mais ricos tipos de carboidrato. O milho tem um tipo de carboidrato que se desenvolve dentro do nosso corpo em um processo mais lento, ou seja, ele faz com que a gente permaneça com uma sensação de alimentado, que o nosso corpo passe mais tempo recebendo vitaminas, digerindo aquelas vitaminas. Para um homem que vai para a floresta, para um homem que vai à caça e que não pode a cada 5 minutos estar saciando sua fome, o milho é um alimento muito rico em nutrientes e próprio para isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre como é que é confeccionado esse prato. Então, aqui nós temos o milho verde. Nós vamos utilizar milho verde, esse aqui está no estágio cru ainda, mas nós vamos utilizar na montagem do prato alguns milhos que já foram cozidos, para que eles possam, mais do que decorar o prato, que eles façam parte realmente do alimento. Aquele milho em estágio bruto, após ele passar pelo processo de cozimento, ele vai ser temperado e preparado para ser servido. Essa preparação envolve cebola, que pode ser ralada ou picada. Ele envolve camarão seco. No candomblé é uma tradição se utilizar o camarão seco, porque ele, além de nos trazer um tempero, ele já traz um quê de sal, não é? E aqui nós vamos desenvolver duas variações do axoxó, que é o doce e o salgado. No doce a gente vai utilizar melaço de cana
E na variação salgada, nós vamos utilizar o azeite de dendê, também chamado de epô. E epô, camarão e cebola nós vamos utilizar para confeccionar a variação salgada do prato. O melaço, acompanhado de lascas de coco e água de coco, nós vamos utilizar para fazer a variação doce do prato. Então bora lá, vamos entender como é que é confeccionado esse prato de devoção ao Oxóssi. Aqui na produção do prato, a gente vai começar com a variação doce do prato. O axoxó doce, quando ele é confeccionado, a gente deixa o milho cozinhar um pouco mais, até que ele consiga ficar um pouco mais pastoso, porque a ideia do prato é que ele se torne o mais próximo de um tutu. Você tem a lembrança de um tutu de feijão? Então, a ideia é que ele fique o mais próximo possível de um tutu de feijão. É difícil porque o milho ele não tem a característica de cozinhar ao ponto de fazer de quase virar papa como o feijão. Mas a gente consegue um ponto mais molinho. Aqui nós temos um pouco do milho que foi cozido, tá? Ele foi feito em pressão mesmo, porque ele é um grão um pouco mais duro, ele tem uma fibra um pouco mais elaborada para a gente quebrar, não é? E aqui a gente já começou a refogar, por enquanto apenas o milho. E agora eu convidei vocês porque nós vamos entender como é que ele é confeccionado. Então a gente começa acrescentando um pouco de coco. O coco ele vai ser colocado em lascas. A quantidade é a gosto, viu gente? A receita do candomblé, ela é um tanto quanto intuitiva. Tem os elementos que participam, mas o quanto você vai colocar de cada um deles, ele segue meio que uma intuição. Então, coloquei um pouco de milho, de coco. E agora vem aquele toque de tempero com melaço de cana. O milho já estava ferventando na panela com a água de coco que eu havia dito lá atrás, certo? E aqui é onde a gente vai mexer até ele chegar na consistência, certo? Bom, o cheiro já fica muito convidativo e a cor também é uma cor bonita, porque esse tom mais escuro do melaço de cana, ele já vai dando uma cor pro prato. E vai deixando tudo um tanto mais colorido e cheiroso de tempero. E aqui a gente vai deixar ele cozinhar um pouco mais, para até ele chegar ao ponto ideal. Agora, enquanto vai terminando o processo do axoxó doce, nós vamos começar a organização, a montagem, a confecção do axoxó mais tradicional, que é o mais servido, o salgado.
As pessoas têm um conhecimento da xoxó montado com azeite de dendê, porque ele é geralmente o mais montado mesmo. Então, pelo menos nas comunidades terreiro de tradição quetu. Bom, aqui a gente já aqueceu o azeite de dendê. E agora a gente vai começar a trazer os ingredientes. Bom, primeiro a gente vai começar colocando um pouco do camarão, que é para ele já começar a dar aquela fritadinha, deixar dar aquele temperinho bom, aquela coisa boa que a gente gosta. Assim que ele começar a fritar, a gente vai colocar um pouco mais de camarão, se a gente perceber que não vai dar sal o suficiente, mas depois a gente vai colocar também os outros elementos, a cebola, certo? Para dourar antes de chegar o milho propriamente dito. Agora que o azeite de dendê já está num ponto ideal e o nosso camarão já está exalando o seu cheiro maravilhoso de camarão frito por toda a casa, venha ver que beleza! Agora é hora de chegar a cebola, para ajudar a dar aquela caprichada no prato e a gente garantir o sucesso. Um prato bem odara, um prato bem babadeiro. Colocando aqui a cebola. Piquei uma cebola média, viu, gente? Para fazer um prato bem bonito, caprichado de tempero, sem miséria. Acrescentar mais um pouquinho de azeite de dendê que o santo gosta. Azeite de dendê é vida. Eu amo azeite de dendê. É fonte de beta-caroteno, tem vitamina E, eu amo. Amo, amo, amo. É ancestral, esse cheiro exala pelo apartamento, todo mundo já sabe, o preto tá cozinhando. E assim que der uma dourada na cebola, eu vou colocar o milho, para que ele possa refogar com todo esse tempero aqui. Hora de reunir todos os elementos. Agora chegou a vez do milho se juntar a esse prato aqui. Junto com o milho eu vou colocar também as espigas que vão depois decorar o prato. Que é só para ele pegar um pouquinho daquele cheiro, daquele sabor do dendê e do tempero todo do prato. Aqui agora a gente vai deixar o prato refogar até ele atingir aquela consistência. E aí a gente vai ver como é que tá de tempero, se eu preciso acrescentar mais camarão ou não. E colocar rapidinho as espigas só para pegar aquele sabor. Agora, para poder fazer parte da confecção, da montagem do prato, a gente vai utilizar uma folha de bananeira. A folha de bananeira, quando ela é utilizada no candomblé, a gente passa ela por um processo, aonde para ela poder se tornar um pouco mais maleável, a gente vai primeiro fazer um processo de aquecimento, que é para quebrar as fibras da folha de bananeira, certo? Então aqui agora nós vamos tirar o talo principal da folha e levar a folha para o fogo para fazer essa etapa de quebrar a fibra e tornar ela mais maleável, para a gente poder ajeitar e fazer aquele bolinho bonito, aquela coisa caprichada, com amor, como a divindade merece. Então vamos lá. Bom, eu não vou precisar dessa folha inteira, então parte dela eu vou utilizar na apresentação do prato. Então, já vou partir aqui um pedaço da folha. Esse pedaço eu vou utilizar para apresentação. E o restante eu vou retirar o talo principal da folha aqui.
deixar esse talo no cantinho, no canto, pessoal, não no lixo, porque o candomblé não trabalha com concepção de lixo. Então esse talo ele vai voltar para a natureza. E aqui com a folha a gente vai fazer o restante do processo. Você pode perceber que a folha da bananeira ela tem um lado mais verde e um lado mais esbranquiçado. E isso não é nada feito não, isso faz parte do processo natural da folha de bananeira. E esse lado mais esbranquiçado vai ser bom porque é por ele que eu vou acompanhar quando a folha for ao fogo, se o processo da fibra está sendo realmente quebrado. Vamos lá? Hora de quebrar a fibra da folha de bananeira. Então o processo, se você chegar um pouquinho mais perto, você vai entender como é que acontece. Quando a gente coloca a folha de bananeira no fogo, automaticamente ela já começa a mudar de cor. Tá vendo? Ó. E aqui a gente vai mudando ela vai ficando tão verde, tão brilhosa quanto o outro lado. Quando isso acontece com a folha, a gente já sabe. A fibra que torna ela tão quebradiça já não está mais ativa. A fibra foi quebrada. E a partir daqui, eu vou poder utilizar essa folha como se ela fosse um plástico mesmo. Eu consigo dobrar ela, torcer, dobrar 2, 3 vezes o mesmo lado, sem perder a folha. Então, veja só, aqui eu tenho uma folha de bananeira pronta para ser trabalhada no prato que eu vou montar. Por quê? Enquanto a folha de bananeira normal, se eu tentar dobrar ela quebra, ó, e eu perco a folha. Essa daqui, que a fibra foi quebrada, como se ela fosse um pano ou um plástico, eu consigo até mesmo, olha, dobrar ela e ainda assim manter a resistência e a possibilidade de se trabalhar com a folha. Agora a gente vai começar a montagem do que eu vou chamar de mini axoxó, que é ele na folha, praticamente uma porção individual. Tudo que a gente vai individualizar, a gente sempre faz esse processo se valendo de uma folha. Aqui no caso a gente vai se valer da folha de bananeira. Bom, nesse processo aqui eu estou pegando um pouquinho do axoxó salgado que a gente produziu aquela hora no fogo. E é ele que eu vou fazer o processo de embrulhar. Vou botar um camarãozinho aqui para dar aquele agrado na divindade, certo? E agora a gente vai embrulhar. Montamos aqui a quantidade que eu julgo ser o ideal para uma porção. Vou diminuindo o tamanho da folha até chegar num tamanho que vai deixar gracioso a apresentação do prato. E aqui, ó, como é que a gente vai fazer, ó. Agora eu dobro um lado e dobro o outro. Percebi que está escondendo o bolinho. O que eu faço então? Diminuo o tamanho da folha. Diminui um pouquinho daquele lado, diminui um pouquinho desse lado. Agora eu dobro aqui, dobro o outro lado, vou ajeitando até que eu consiga deixar o alimento todo no meio, mais aqui puxado para o meio, para ele dar uma estufadinha. E dobro as pontinhas para baixo, para que essa apresentação fique o mais individualizada possível. Dobrei um lado, dobrei o outro, e está aqui a apresentação do que a gente vai chamar de um mini axoxó.
Corto aqui já esse lado. E tá pronto, um mini axoxó salgado. Vamos lá? Vamos ver se vocês compreenderam como é o processo de enrolar? Agora a gente vai enrolar o axoxó doce, aquele produzido com melaço de cana e coco. Tudo bem? A folha, pessoal, ela não tem realmente um tamanho padrão, tá? É na hora, de acordo com a quantidade de alimento que você decidiu colocar na folha, que a gente vai decidindo a medida em que a gente vai cortar ela. Eu não costumo fazer uma porção muito grande, porque o momento religioso que a gente utiliza é um momento de um alimento mais delicadinho. E também porque, como eu sei que é um alimento forte em carboidrato e também forte porque ele é produzido com melaço de cana e com azeite de dendê, que são dois elixires fortes, então eu costumo fazer porções pequenas. E aí, se a pessoa se sentir à vontade, ela pode repetir comendo mais de um. É melhor do que a gente fazer um bolinho só muito grande e a pessoa não dá conta de comer. É um contra-axé, é uma perda de energia no candomblé você desperdiçar alimento. Então aqui agora, pela quantidade que eu decidi colocar na folha, eu já percebi que a folha é muito grande. Corto um pedaço de um lado, corto um pedaço do outro. A folha se tornou maleável, mas na faca ela ainda continua muito fácil de ser cortada. Colocar mais um pouquinho para poder fechar e ficar legal. Então aqui agora é só a gente ir ajeitando. Aqui ó, com o dedo eu vou ajeitando para o coco e o milho ficar mais em evidência. E aí o que eu faço agora é só dobrar a folha e deixar ela com aquele jeitinho delicadinho que a gente já conhece. Tá ok? Se você vai tentar produzir o alimento, é só a vez de tentar enrolar. E finalmente chegamos aqui. O prato está pronto, é hora da gente levar ele para a floresta, é hora da gente reverenciar o Senhor da Fartura, pedir a Ele que nunca nos esqueça, lembrar a Ele que assim que o sol raiar, Ele precisa pegar a sua flecha certeira e vir nos proteger de todo feitiço, de todo agé, e de todo mundo que quer nosso mal. Ele precisa nos conduzir a uma caça farta, a uma mesa tão repleta como essa daqui. E a você eu deixo o meu saudoso abraço, que a gente possa em breve nos encontrar com o nosso povo todo vacinado, livre de perigo, e que a gente possa fazer a cantiga de Odé, que diz que junto nós formamos o corpo do sagrado, e juntos o caçador vai nos trazer alegria. E farau imara olo, o farau imara, o moalaqueture, e farau imara, araqueture, e farau imara, e farau imara olo, o farau imara, o moalaqueture, e farau imara. Axé e até logo.